Salve, salve galera, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa manhã previdenciária! Vamos que vamos participar, vamos entrar! Bom dia gente! Bom dia galera do bem! Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã previdenciária! Sejam bem-vindos ao canal que vocês ficam atualizados no direito previdenciário. Um bom dia a vocês todos que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã previdenciária. Vamos que vamos, gente. O ano tá com tudo. 2022 começou com tudo. Começou com fake news do presidente do INSS, que falou que iria publicar a nova instrução normativa, né? E todo mundo esperando a nova instrução normativa, e não vem instrução normativa, não vem nada. Bom dia, Malu, bom dia, Zampinto, bom dia, Bruna, bom dia, Ana Maria, Marlene. Bom dia, o Jaconias, a Paula, a Mi Medeiros, o Tadeu, bom dia, o Cristiano, todos vocês, bom dia. Vamos entrando aí, já vai esmagando o coraçãozinho aí, o like, já vai curtindo aí pro Instagram, perceber que o nosso conteúdo aqui é relevante para ele chamar as pessoas para poder participarem aqui da nossa manhã previdenciária. Bom dia, Marli Aparecida. Bruna, bom dia, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, aqui vocês são bem-vindos. Bom dia, o Nogueira recém-aprovado no exame de ordem, esse daí eu não vou esquecer, é isso daí. Bom dia, galera, bom dia, já vai compartilhando aí com os amigos, gente, clica no aviãozinho aí, ó, e manda para os amigos para eles participarem aqui da nossa manhã previdenciária. Brunella, bom dia. A Roberta, a Vanu, bom dia, gente. Na quinta-feira passada, né, antes de eu começar a live, eu falei para vocês dos meus livros, né? A pessoa fala, Michel, cadê o livro? Cadê os livros, né? Esse aqui foi da primeira edição de processo administrativo previdenciário 2015. Esse foi da primeira, o verdinho. Foi um dos livros mais vendidos no ano de 2015, lá da LTR. Depois, esse foi a terceira edição, 2016, processo administrativo. Eu insisto no processo administrativo. E esse foi a terceira edição. O verdinho foi esse laranjinha foi a segunda. E esse daqui foi a terceira edição. Terceira edição, 2017. 2017? Isso, terceira edição foi 2017. Ambos os livros tiveram origem numa apostila que eu fiz lá no ano de 2013. Deixa eu ver se ela tá aqui. No ano de 2013, gente, eu fiz uma apostila sobre direito previdenciário, que eu até registrei ela na época. Aqui, achei, ó. Aqui, ó. CDT, Centro de Distribuição de Títulos, onde eu registrei a minha apostila. Bonitinho, olha aqui, ó. Registrada, bonitinho, ó. Processo administrativo previdenciário está registrada desde 2015. O passo a passo para a concessão do melhor benefício. Michel Oliveira Gouveia. Registrado, ó. Ó, aqui, ó, registrado. E aí as pessoas pegaram a minha apostila que eu fiz lá atrás e estão vendendo aí para as pessoas, é mole? E tá aqui, ó, registrado. Registrado, o negócio tá registrado. Cuidado que vocês estão comprando aí, ó. Tá registrado. Estão vendendo como se fosse deles. Botam em material de curso como se fosse deles. E tá registrado. Meus direitos autorais tá aqui. Eu só tô esperando, ó. Só tô esperando para poder cobrar os meus direitos autorais. Tá de ponta cabeça porque eu tô mostrando no vídeo. Então não tem como assim, mas tá registrado direitinho. Tá registrado.
no 25 de novembro de 2015. E aí pegaram a minha apostila e estão vendendo aí. Vende, cara, vai vendendo. Deixa eu vender bastante, porque aí depois eu cobro os meus direitos autorais. Ai, galera, é isso daí. Vamos que vamos para nossa live, para nossa manhã previdenciária. Se você está vindo aqui pela primeira vez, muito prazer, seja bem-vindo. Meu nome é Michel Oliveira Gouveia, eu sou advogado e especialista em direito previdenciário. E eu tiro dúvidas dos meus colegas advogados previdenciaristas. Que apostila é essa, professora? Rosilene pergunta. É uma apostila, o passo a passo do processo administrativo previdenciário que eu fiz ela em 2013, com base na IN 45, e depois em 2015, quando saiu a IN 77, eu atualizei, e aí eu resolvi registrar essa apostila em 2015, nós estamos em 2022, então são 7 anos que eu falo sobre esse assunto. Aí eu descobri recentemente que pegaram essa minha apostila em algum lugar, né, pegaram ela e tiraram o meu nome e aí estão revendendo ela. Né? Isso chegou ao meu conhecimento, inclusive mandaram para mim modelos que contenham, né, que estão nessa apostila em anexo a ela, mandaram para o meu e-mail falando assim: olha, esse fulano aqui, ele faz um curso dele e entrega os modelos como se fosse dele. E é os modelos seus da sua apostila, que está na minha apostila desde 2015. Os modelos não tem problema, pode usar os modelos aí, tem problema nenhum não. Tá aí, pode usar mesmo o modelo que está desde 2015, né? Mas, a apostila você não pode falar que foi você que fez, né? Você não pode falar que você que fez a apostila, porque está registrado. Está registrado. Está aqui, registrada, bonitinha. Registrada a minha apostila. Bonitinha. Vou mostrar de novo aqui, ó. Tá de ponta cabeça, mas tá o processo administrativo previdenciário, o passo a passo na concessão do benefício e quando que ela foi registrada, tá de ponta cabeça, mas não tem problema, tá aí ó, 25 de novembro de 2015. Se você quer usar, você pode usar, mas você fala, dê a fonte, então tá registrada a minha apostila, aqui ó, o sumário, tudinho registrado. Eu gastei uma fortuna na época, gente, mas eu registrei tudo. Tudo. Tem os comprovantes dos meus registros, ó. Tem os comprovantes, eu tenho tudo aqui, ó. Ó, registrado, ó, só para vocês terem uma ideia, antes de a gente entrar aqui na live, né? Aqui, ó. Isso foi, eu paguei R$646 em 2013 para registrar, porque você paga um valor por uma página e depois você só atualiza, você vai pagando outros valores. E depois eu paguei também mais R$87. Então eu gastei mais de R$700 lá em 2013 para registrar um documento. E aí em 2020 chega ao meu conhecimento que a minha apostila está sendo vendida. Só tiraram o meu nome, mas tá bom, não tem problema nenhum, não. Tem problema nenhum. Eu faço a live, eu mostro e deixo registrado aqui, ó, que a minha tá registrada. E os direitos autorais eu irei cobrar sobre a apostila. E os modelos que o casal fica distribuindo lá no curso deles, lá não tem problema nenhum, não. Pode distribuir os modelos lá. Mas não pode falar que a apostila não é minha, né? Que tá registrada. Tá bom? É isso aí. E os livros? Primeira edição, segunda edição e terceira edição de processo administrativo previdenciário. Por quê? Por que eu insisto no processo administrativo previdenciário? Porque eu estudei o assunto, né, gente? São 14 anos já que eu faço direito previdenciário, né? São 14 anos que eu faço direito previdenciário já. Então, é assim, vamos que vamos, vamos que vamos. A nossa live de hoje, eu tinha programado uma live, essa de hoje aqui, referente a... ia falar da instrução normativa nova, se tivesse uma nova instrução normativa, né? Como não teve uma instrução normativa, o presidente do INSS voltou atrás, eu acho que ficou vergonhoso,
porque ele fez um vídeo falando servidores, no dia 24 nós iremos assinar a nova instrução normativa, vamos publicar a nossa instrução normativa dia 24 de janeiro. E aí, na sexta-feira, ele volta atrás. Então, acho que ficou vergonhoso para ele. Não sei os motivos, não é da minha alçada os motivos. Mas o que eu posso falar para vocês? O que vocês podem esperar da nova instrução normativa? Ou melhor, o que nós iremos esperar da nova instrução normativa do INSS? Algumas coisas, gente, não vai ser novidade para ninguém. Primeiro, eu separei aqui alguns itens, alguns passo a passo para a gente entender o que vem de nova instrução normativa aí do INSS. Não tive acesso a IN, parece que ela está guardada mesmo. Se alguém teve acesso a ela, alguma coisa ilícita, de alguma maneira de forma ilícita, né? Mas é algo que já é de se esperar. O que vem na instrução normativa nova do INSS? Quando vem, não sei. Mas o que vem? Boa parte daquilo que já está no decreto 10.410. Boa parte que já está no decreto 10.410. Como, por exemplo, no decreto, você já tem a informação de que a pessoa que ficou em gozo de benefício por incapacidade, esse período será considerado como tempo de contribuição, mas não será considerado como carência, que é uma discussão que vai levar para o judiciário de novo, tudo bem? Então isso já está no decreto 10.410 e provavelmente vem para a IN 77, uma orientação para os servidores. Olha, não considerem o período em gozo de benefício por incapacidade. Só que aí tem um problema, porque nós temos uma ação civil pública, existe uma ACP, e o próprio INSS ele fez um memorando, que se eu não me engano é o memorando 16 de dezembro de 2019, que cumpre essa ACP, que determina o reconhecimento desse período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição e também como carência. Tem uma ação civil pública e, se não me falha a memória, é o memorando número 16. Ô Claudião, me ajuda aí, Cláudio, você que entrou. O memorando da ACP do tempo do auxílio-doença lá é o memorando 16, não é? De 2019, que determina o reconhecimento desse período como o período em gozo de benefício como carência e como tempo de contribuição, que o INSS tem inclusive esse memorando, essa ação civil pública que reconhece esse período, e não sei porquê, tem processo administrativo que é reconhecido e tem processo administrativo que não é reconhecido, né? É a portaria conjunta 12, tá aí, não é nem o memorando 16, ó. É a portaria conjunta 12 de 20 de maio de 2020. Essa portaria conjunta 12, ela tem origem numa ação civil pública que determina na concessão ali do benefício que o período em gozo do benefício por incapacidade seja considerado tanto como carência como tempo de contribuição. Ele tem origem numa ação civil pública. E aí veio depois dessa portaria conjunta, nós tivemos o decreto 10.410, né? E esse decreto ele fala, olha, eu vou considerar esse período como tempo de contribuição e não vou considerar como carência. E o que acontece? A nova instrução normativa do INSS, muito provavelmente vai falar o quê? Olha, nós vamos considerar como carência, né? E não vamos considerar o período como tempo de contribuição, mas não vamos considerar como carência, em razão do decreto 10.410. Isso vai ser uma discussão, porque essa portaria conjunta, inclusive, não foi revogada. Ela não foi revogada, e há servidores que têm o conhecimento dessa portaria conjunta, e quando ele está analisando ali um processo administrativo, se tem o período em gozo de benefício por incapacidade, basta ele informar o número da ACP no Prisma, na hora de analisar o processo, da concessão do processo, que essa ACP, o próprio sistema vai reconhecer esse período. É simplesmente digitar o número da ação civil pública no Prisma. Então, o que é importante? Você colocar no seu requerimento administrativo o reconhecimento desse período, já citando a portaria conjunta 12, pega no Google essa portaria conjunta 12, anexa no seu requerimento administrativo. Pega no Google não, vou fazer melhor. Vou colocar essa portaria conjunta 12 dentro do meu Telegram, assim que eu terminar aqui a live. Pega no Google, assim que eu terminar a nossa live aqui,
eu vou botar lá na portaria, no meu Telegram, essa portaria 12. E aí você vai, no seu requerimento administrativo, você vai solicitar, você vai pedir o reconhecimento desse período como tempo de contribuição e como carência com base na portaria conjunta 12 e ação civil pública XYZ. Essa ação civil pública, o servidor precisa digitar o número dessa ação civil pública no Prisma. Porque quando ele digita o número da CP, já vai computar. Só que às vezes tem servidor que não sabe dela. Então você apresenta junto com o seu requerimento a portaria conjunta 12 para solicitar ali esse período em gozo de benefício por incapacidade para ser computado como tempo de contribuição e carência. Agora, no decreto 10.410, ele já fala o seguinte, olha, não conta para carência, só vai contar para tempo de contribuição. Então, muito provavelmente, quando vier a nova instrução normativa, ela já vai falar, olha, esse período aqui não vai contar para tempo de contribuição e nem carência. E, provavelmente, o INSS ele vai fazer o quê? Provavelmente ele vai reanalisar todas essas portarias, tudo isso, e provavelmente uma portaria ou outra será revogada. E as que não forem revogadas, elas vão vir para o corpo da instrução normativa. Então, por exemplo, se essa portaria conjunta 12 não for revogada pelo INSS, ela vai estar no corpo da instrução normativa. Porque o que é a instrução normativa? É a união de todos os procedimentos administrativos que dão o norte para o servidor do INSS seguir. Isso é instrução normativa. É o presidente do INSS, ele junta tudo e fala, olha, servidor, está aqui o manual. Está aqui o nosso manual de reconhecimento de direito, o nosso manual de serviço, o nosso manual de atendimento ao usuário do sistema previdenciário. Então é exatamente isso. É exatamente isso que vai acontecer. E como é que fica a CP? Aí eu não sei, Cláudio. Porque essa CP, inclusive, ela é anterior à reforma previdenciária, né? E a emenda 103, ela foi bem clara, ela falou, olha, tempo de contribuição é no mês onde haja contribuição previdenciária. Aí nós temos até um FONAGEF recente, outro dia eu até coloquei um vídeo dele sobre esse FONAGEF, que o tempo em gozo de benefício por incapacidade, mesmo depois da emenda constitucional, será considerado para tempo de contribuição. Só que ninguém fala para efeito de carência. Você não tem nada falando sobre efeito de carência. Eu, particularmente, vou continuar defendendo tempo de contribuição e tempo de carência. Por quê? Simplesmente, eu estou recebendo benefício por incapacidade, não é porque eu quero, é porque eu não tenho condições de trabalhar. É por isso. É um momento, é um período momentâneo no qual eu estou incapacitado de produzir. E aí eu estou recebendo o benefício por incapacidade no qual eu contribuí para esse benefício e nada mais justo do que, olha, eu só não estou contribuindo porque eu estou recebendo por incapacidade. Se eu tenho incapacidade, é porque eu não posso trabalhar, simples assim. Então eu vou continuar sempre falando sobre isso. Então provavelmente, essa parte vem para a instrução normativa nova do INSS. Outra coisa que vem para a instrução normativa do INSS, eu acredito que a instrução normativa ela vai de uma vez por todas elucidar e esclarecer esse diacho dessa tal de reabertura de tarefa. Então, esse negócio virou febre, esse negócio de reabertura de tarefa. Todo mundo fala, ai, faz reabertura de tarefa, faz reabertura de tarefa, faz reabertura de tarefa. Mas ninguém fala que reabertura de tarefa não é feita autônoma, ela deve estar atrelada a um pedido de revisão, deve estar atrelada a algum pedido de recurso, porque aí sim eu faço a reabertura de tarefa. O servidor, quando vai analisar a revisão, ele vai reabrir a tarefa, que está lá no 696, se não me falha a memória, da IN 77. O servidor ele pode reabrir de ofício, só que temos que lembrar que hoje o processo no INSS é um processo eletrônico, tudo é eletrônico hoje. A reabertura de tarefa ela funcionava antes do processo eletrônico, funcionava como? Você ia até a agência, aonde você deu entrada no requerimento administrativo, você ia lá, conversava com o gerente, conversava com o chefe de benefícios da agência, e aí mostrava para ele onde estava o erro. E aí ele, de ofício, iria fazer a reabertura de tarefa. Isso funcionava muito antes do processo eletrônico no INSS. Funcionava muito. Hoje, a reabertura de tarefa autônoma, que as pessoas, faz ali o pedido do guichê virtual. Faz o pedido do guichê. Cara, presta atenção.
O pedido no guichê virtual, o servidor está ali, ele vai simplesmente pegar a sua demanda e vai encaminhar para a gerência executiva dele, para o gerente executivo. E vai falar assim, ó. Aí o gerente executivo vai olhar e falar, não vou reabrir tarefa. Não vou reabrir tarefa. Não tem erro do servidor. Acabou, não vai ter reabertura de tarefa. E uma coisa, né? Reabertura de tarefa, quando você faz de forma autônoma, ela não suspende prazo de recurso. Você, inclusive, corre o risco de perder prazo do recurso administrativo. Porque eu vou fazer a reabertura de tarefa. Então, provavelmente, a nova instrução normativa, ela vai vir para esclarecer esse negócio de reabertura de tarefa, se vai ficar ali como ela é hoje, né? Como ela é hoje, que ela é uma prerrogativa do servidor. A reabertura de tarefa hoje ela é prerrogativa, não do servidor, mas sim do coordenador do ELAB, do INSS. É uma prerrogativa dele de determinar ou não a reabertura de tarefa. Então, provavelmente, eu estou falando assim, gente, imaginando o que vem na IN nova. Então, provavelmente, essa questão de reabertura de tarefa, ela vai vir, não sei se vai continuar, se vão permitir ela autônoma, e se permitir, vai suspender prazo de recurso. Eu lembro que quando a DIRBEM divulgou essa questão da reabertura de tarefa, quando começaram a implementar o processo eletrônico, ele falou, se tiver algum erro ali, o servidor pode solicitar a reabertura de tarefa, só que a determinação da DIRBEM foi bem clara, a reabertura de tarefa não suspende prazo de recurso, tá? Não suspende prazo de recurso. Então é assim, cuidado com esse negócio de reabertura de tarefa. Então o que eu, Michel, faço em reabertura de tarefa? Eu faço um pedido de revisão administrativa, mas Michel, o INSS negou o benefício. Quem viu a live da semana passada, eu mostrei para vocês uma revisão que eu fiz de uma decisão que foi negado o benefício. Aí o processo foi reaberto, foi reanalisado, o benefício foi concedido e o segurado vai receber agora, no dia 8 de fevereiro, aproximadamente R$30 mil de atrasados, de uma revisão de decisão que negou o benefício. E aí eu pedi a revisão com base no artigo 561 da IN 77, e aí eu falei da reabertura da tarefa. Olha, a revisão aqui deve ser reaberta a tarefa porque tem um erro. Não, e realmente tinha um erro. Não, reabertura de tarefa autônoma, gente. Desculpem quem defende. Desculpem. Eu não faço reabertura de tarefa autônoma porque ela não dá efeito. Ela não surte efeito. Na prática, eu nunca vi. Se alguém fez alguma reabertura de tarefa autônoma, sozinha, e surtiu efeito, manda para eu ver, porque eu nunca vi. Tá? Autônoma, só reabertura de tarefa sozinha. Manda para mim, manda para eu poder analisar, para saber o que aconteceu, porque eu não conheço, eu nunca vi nenhum resultado de reabertura de tarefa autônoma dando efeito, tá? Né? Não dei. Então o Cláudio está até aqui, ó. O Cláudio é servidor do INSS, para quem não conhece. A reabertura de tarefa não irá prosperar. Então é uma coisa que provavelmente vem na nova instrução normativa e vai acabar com esse negócio, né? Então o que eu faço? Eu faço a reabertura eu peço a reabertura de tarefa numa revisão, mas se eu estou fazendo a revisão, o processo vai ser reaberto e vai ser reanalisado. Ou simplesmente num recurso administrativo, eu ponho um tópico, mas não precisaria nem eu colocar um tópico de reabertura de tarefa, porque quando você faz o recurso administrativo, está lá a previsão no 500 e alguma coisa da IN 77, acho que é o 543 ainda, né? Que quando é protocolado o recurso administrativo, o servidor que vai fazer as contrarrazões, ele vai reanalisar o processo inteiro. E se ele observar que de fato tem um erro no processo e que eu estou correto no meu recurso, ele mesmo vai reabrir o processo e vai conceder o benefício e vai mudar o ato de indeferimento para um ato de concessão de benefício. Ele muda o ato. Então, vejam que não tem muito sentido essa questão de reabertura de tarefa. Por quê? Se eu vou pedir uma revisão, ele vai reabrir o processo, ou seja, reabrir a tarefa. Se eu vou entrar com recurso administrativo, ele vai analisar o processo. Ele vai olhar as minhas razões e vai olhar o processo. E se ele olhar o processo e ver que realmente tem razão, ele vai reabrir o processo e conceder o benefício. Então veja que fica vou falar aqui que é um gerúndio, reabrir tarefa. Ah, reabra a tarefa. É um gerúndio, porque isso decorre. A reabertura de tarefa, ela decorre
do ato do servidor. Se ele estiver fazendo uma revisão, ele vai ter que reabrir o processo. Reabrir a tarefa, reabertura. Olha, se ele vai fazer um recurso administrativo, ele vai abrir o processo administrativo para analisar o que aconteceu nesse processo administrativo e saber se eu tenho razão ou não. Então esse negócio de reabertura de tarefa que enche o saco, toda hora enche o saco as pessoas perguntando, a reabertura de tarefa, a reabertura de tarefa. Quer saber o que é a reabertura de tarefa? Leia o artigo 696 da IN 77. E aí você vai entender o que é a reabertura de tarefa. Só que quando a gente trata de revisão, eu estou reabrindo. Eu estou reabrindo tarefa quando eu falo em revisão. Eu estou reabrindo. Ué, eu estou pedindo a revisão de um benefício, então, para eu poder analisar, eu tenho que reabrir o processo. Isso é reabertura. Eu vou fazer um recurso administrativo. Quando o servidor for analisar o seu recurso administrativo, ele vai reabrir o processo. E aí ele vai simplesmente mudar o ato. Ele vai simplesmente falar, olha, está errado. O que a pessoa fez está errado. Eu mostrei para vocês semana passada, a live ficou até gravada aqui no meu feed. Eu não fiz reabertura de tarefa, simplesmente eu peguei uma decisão que negou o processo e fiz uma revisão. Revisão 561 da IN 77. Olha, o benefício foi indeferido de forma errada. Revise essa decisão sua. Simples. O servidor analisou e realmente está errado. E mudou o ato. Acolheu a minha revisão, mudou o ato e concedeu o benefício. Simples assim. Tá no feed. Eu fiz semana passada, tá no feed, algum dos vídeos aí, ó. Tá no feed, gente. Então, é simples assim. Então, provavelmente na nova instrução normativa, vai acabar esse negócio vai acabar assim, ou eles vão esclarecer o que é essa tal de reabertura de tarefa para acabar com essa confusão, né? Simplesmente, se feita a reabertura de tarefa, vai suspender prazo de recurso, se não vai suspender prazo de recurso, alguma coisa vai acontecer. Então, essa é a segunda coisa que eu acho que vem aí na nova instrução normativa. A terceira coisa que eu acho que vem na nova instrução normativa e é para acabar com a discussão da questão da procuração. Acabar com a discussão da questão da procuração. Outro dia, vendo uma mensagem da galera dos grupos aí que eu participo, que um benefício foi indeferido, porque na procuração havia divergência da assinatura entre a procuração e o documento de identificação do segurado. Né? O documento de identificação do segurado. E aí o benefício foi indeferido. Mas peraí, cara, por que eu vou indeferir um benefício pelo simples fato de uma divergência ali na procuração? Não, e aí isso está errado, porque a IN 77, ela veda a expedição de carta de exigência para apresentar a procuração. Ela veda. É estritamente vedado, está lá na IN 77, a emissão da carta de exigência para apresentar a procuração. Mas a procuração foi apresentada. O problema é o que? Simplesmente uma divergência de assinatura. E outro, o processo é eletrônico. O processo é eletrônico agora. O processo é eletrônico, o benefício, quando for concedido, vai cair na conta do segurado. Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema, porque o segurado não é o procurador que vai receber para o segurado. Eu acho isso um absurdo. É exatamente uma motivação absurda. Bem absurda mesmo. Para que eu vou apresentar a procuração? Cara, tem lá a procuração, ele deu entrada. Por exemplo, se o requerimento foi feito pelo meu INSS, que é o login e a senha do segurado, acabou. Ele usou o login e a senha do segurado. É o segurado que está autenticado. Se ele deu entrada pelo INSS digital, por exemplo, e ele apresentou a procuração lá, ele é o advogado. Ele é o advogado. O que caberia o servidor ali, se fosse um servidor, mais ou menos, fazia uma carta de exigência informando assim, olha, eu vou fazer uma carta de exigência, há uma divergência na procuração, e na assinatura entre procuração e RG. Então o que você vai fazer? Apresente uma nova procuração. Mais ou menos isso, mais ou menos. Mas se ele fosse um servidor astuto, sabendo o que ele estava fazendo, cara,
Bateu aqui a informação? Bateu, vou conceder o benefício, vai para casa do segurado. É o segurado que vai receber, não tem nenhum problema. Aí eu coloco aqui, no meu INSS não tem nem obrigatoriedade de procuração, exatamente. Não tem nenhuma obrigatoriedade de procuração pelo meu INSS, porque está usando lá o login e a senha do segurado. No INSS digital, e outra, simplesmente assim, abre a carta de exigência, né? Não poderia nem indeferir do benefício. Sabe por que não poderia ter indeferido o benefício? Porque está lá no artigo 659 da IN 77 que o servidor deve resguardar direitos subjetivos do segurado. Resguardar direitos subjetivos é assim, olha, eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para proteger ele. Está lá na Lei 9784 de 99, artigo 1º, que a administração pública deve fazer de tudo para resguardar os direitos do administrado. Eu só posso exigir reconhecimento de firma na procuração quando tem divergência. E quando tem divergência? Quando a assinatura no documento de identificação é uma e na procuração é outra. Mas isso era uma coisa que era simples de resolver. Mas o servidor preferiu fazer o quê? Sabe o que ele preferiu fazer? Ele preferiu indeferir o benefício, aí ele fecha a tarefa, né? Ele indeferiu o benefício, ele fecha a tarefa, ele pontuou, ele bateu a pontuação dele, porque eu prefiro indeferir, e aí o segurado que quiser que faça outro requerimento administrativo. Então, nesse caso, assim, eu enxergo que é um erro. Bastava ele simplesmente fazer uma carta de exigência para apresentar uma nova procuração, se fosse realmente o caso mesmo, apresentar uma nova procuração. Se fosse o caso, apresentaria uma nova procuração e resolve o problema do segurado, pô. Não tem sentido isso hoje quando um processo é um processo eletrônico. Então, provavelmente, a instrução normativa nova já vai tratar dessa informação. Inclusive, na questão da procuração por advogado. Quando o segurado é analfabeto, o segurado ele tem alguma deficiência, o segurado tem uma deficiência visual que não consegue assinar. Acabou, tem uma portaria do INSS que já fala assim, olha, determina o quê? Quando se trata-se de segurado representado por advogado e este segurado for analfabeto ou possuir alguma deficiência que impeça de assinar a procuração do advogado, não precisa de procuração pública. Não precisa de procuração pública. Porque o INSS exigia procuração pública. E de fato, o Código Civil determina que o analfabeto, as pessoas que não consigam assinar, elas podem constituir procurador, mas por procuração pública. O INSS falou, não, olha, para o advogado não precisa. O advogado não precisa mais dessa procuração pública. Só a única exigência é que a procuração seja assinada por 2 testemunhas a rogo. Então, o segurado vai fazer o quê? Eu sou cego, não consigo assinar. Ou sou analfabeto, não consigo assinar. 2 testemunhas assinam a rogo. A procuração pro advogado. Não precisa de procuração pública pro advogado. A única exigência de procuração pública é para fins de recebimento. Aí sim eu preciso de uma procuração pública para fins de recebimento. Quando o segurado não consegue comparecer à agência para receber, ele tem algum impedimento, alguma coisa que ele não consegue ir até o banco receber, aí sim, aí é qualquer pessoa com a procuração pública consegue receber. E a procuração pública, em São Paulo, há muitos anos, procuração pública para fins previdenciários no estado de São Paulo não tem custas e não tem emolumento. Aí, recentemente, tivemos a Lei 14.199, Lei 14.199, se não me falha a memória. 14.199, que aí a procuração pública, aí a nível nacional, não tem custas e não tem emolumentos para fins previdenciários. Mas isso já no estado de São Paulo, ó, há muitos anos, a procuração pública para fins previdenciários em São Paulo, no estado de São Paulo, não tinha custas e nem emolumentos. Agora temos uma lei federal que vale a nível nacional, não tem custas. A procuração pública, ela é necessária apenas para fins de recebimento ou para representação daquele que não seja advogado, né? Aí sim.
Aí, se é uma pessoa, se é um despachante previdenciário que vai representar uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa, se é um despachante previdenciário que vai representar uma outra pessoa, para efeitos de receber em nome dele, procuração pública. Se ele é analfabeto, o segurado é analfabeto e não consegue assinar, aí a procuração tem que ser pública. Agora, para o advogado não precisa, o INSS fez uma portaria. Então, provavelmente, isso vem na nova instrução normativa. Todas as portarias que nós tivemos, desde a reforma previdenciária para cá, todas, vão estar dentro da instrução normativa, gente. A portaria lá mais famosa, a 450, de lá de março de 2020, a 450, ela vai estar inteira na IN 77. Se você já conhece a portaria 450, você já sabe o que vem. Então é só você pegar aí, ó, todas as portarias, as últimas portarias do INSS, e você vai ver que elas estarão dentro da IN 77. Outro dispositivo que deve vir na IN 77 também é a questão da DER, que é a data de entrada do requerimento. O decreto 10.410, ele trouxe uma pegadinha no processo administrativo, né? O que ele trouxe? Ele falou o seguinte, ó, se o segurado apresentar qualquer documento após decisão do INSS, após decisão do INSS, será considerada como DER a data da apresentação desse documento. Só que a apresentação deste documento é após decisão do INSS. Quando eu estou falando após decisão, é aquela decisão que concede ou indefere. Que concede ou indefere. O que nós fazíamos? Eu falo nós porque eu fazia isso. Eu fiz muito isso, muito. Eu faço previdenciário há 14 anos. Eu comecei no previdenciário na vigência da IN 20. Tem gente que nem era nascido ainda na IN 20, nem sabe que é essa IN 20. Eu comecei previdenciário na vigência da IN 20. Então eu fazia, né? Depois eu mudei. Você vai aprendendo. A vida vai te dando porrada e você vai aprendendo. Então eu fui aprendendo. O que eu fazia? Pegava a senha, ia num dia no INSS hoje, pegava a senha para amanhã, chegava lá na porta do INSS por volta de 4 horas da manhã para ser atendido, tudo porque era assim. A fila virtual hoje que vocês têm, que vocês acham um absurdo, a fila virtual, é que vocês não são do tempo da fila presencial do INSS, de chegar de madrugada. Eu cansei de chegar de madrugada na fila do INSS e ficar lá esperando. Ficava para ser atendido. Eu cansei disso. Cansei várias vezes. Então, às vezes, chegava um dia... Aí você fazia amizade com o servidor, né? Como eu ia muito na agência, fazia amizade com o servidor. Eu nunca fui de brigar, só quando fosse necessário mesmo. Fazia amizade com o servidor e, ó, amanhã a senha começa a ser entregue em tal hora. Mas eu vou te arrumar uma já. Opa, beleza. Era assim, você fazia amizade, você conversava. Porque o objetivo era resolver o problema do segurado, não é resolver o meu problema. Eu fui contratado para resolver o problema do meu cliente. Então, quantas vezes eu dormi na fila do INSS? E aí depois implantaram o agendamento. Você faz o agendamento para não ficar sofrendo na fila. Aí eu meti um mandado de segurança para não ter que fazer agendamento, mas aí eu passava fome na fila. Não tinha que fazer agendamento, mas eu era atendido na agência, sem agendamento. Só que era no decorrer do dia. E aí, isso foi a vida toda. Eu dormi várias vezes na fila, cara. Várias vezes. Hoje tá uma maravilha. O povo reclama do INSS digital, reclama. Eu dormia na fila para pegar o diacho de um quinis. Hoje vocês reclamam porque, o site não tá entrando. Cara, eu dormia na fila de madrugada para pegar um quinis. Pegar um quinis, irmão. Sabe o que é isso? Isso é a advocacia previdenciária de raiz. Hoje o site do INSS não tá no ar. Cara, hoje é tudo da internet. Tá tudo fácil. Tá tudo fácil hoje. É por isso que eu falo, cara, hoje tá fácil. É só você fazer certinho que tá fácil. Até me perdi aqui. Né, falando do processo administrativo. Hoje está tudo tranquilo. Então é assim,
Terceira coisa que vem, né? Essa questão da procuração. A procuração para... a única, assim, procuração para prova de vida, eu acho isso temerário. Inclusive a pública, né? Inclusive a pública. Para prova de vida, não. Aí eu como servidor, não acolheria a procuração pública para prova de vida. Eu prefiro fazer o quê? Eu advogado, né? Se não der problema, que eu vou, olha, o meu cliente ele está acamado e está impossibilitado. Então aí eu usaria a própria lei 8.203 a favor do segurado, que é, lá no artigo 101, trata da possibilidade do INSS fazer a perícia aonde o segurado está, no hospital ou em casa, algum motivo disso, tudo bem? Eu usaria esse artigo por analogia para fazer a prova de vida. Olha, ele está acamado, faz a prova de vida na casa dele, por analogia ao artigo 101. Eu faria isso. É uma coisa, infelizmente... Agora com a biometria... Até que você consegue fazer a prova de vida facial pela biometria. É só cadastrar certinho lá a biometria, baixar o aplicativo Gov, passar por todas eles falam, não é faixa que eles falam lá, de segurança. Todos os níveis de segurança, e você consegue fazer a prova de vida pelo celular. O meu pai fez pelo celular a prova de vida dele. Cadastrei lá o aplicativo para ele, né? Fizemos a prova de vida para ele, pelo celular. Passamos por todas as faixas de segurança que o aplicativo exige e a prova de vida ele fez pelo celular, tranquilo, né? Foi fácil. A procuração pública para recebimento do benefício deve ser apresentada com requerimento? Sim, Tadeu, ou com o requerimento ou depois da concessão. O que vocês entenderem na procuração pública para receber? Ela precisa estar cadastrada no INSS. Então é assim, putz, eu tenho a procuração pública agora, então você vai ter que pegar essa procuração, cadastrar ela no INSS, lá no meu INSS do segurado, como cadastrar o procurador, aí vai ser criada uma tarefa para o cadastro desse procurador, dessa pessoa, o INSS vai comunicar ao banco que você pode receber. Somente após isso que o banco vai liberar o pagamento. E isso tá demorando pelo menos aí uns 3 a 4 meses para o banco liberar o pagamento para o procurador. E aí tem um problema, né? Se você não fizer o saque lá do primeiro pagamento em 60 dias, o benefício já fica suspenso. Então provavelmente vem alguma coisa na IN para poder agilizar esses trâmites. Então, voltando ao assunto da DER, do INSS. Se apresentou um documento após a decisão do INSS, ele vai considerar como nova DER, porque isso já vem com o decreto 10.410. Está lá no decreto 10.410 essa informação. O INSS negou, falou não. Aí você pede uma revisão dessa decisão e apresenta um documento, adere a partir do pedido de revisão. O INSS falou não. Aí, lembrei o que eu fazia, né? Eu ficava emendando o processo no meio do caminho. Então eu apresentava um documento hoje, apresentava um documento amanhã. Ah, putz, tem que ir no INSS semana que vem, eu deixo e levo essa documentação lá. Ou simplesmente eu apresentava a documentação no recurso administrativo. Apresentei a documentação com recurso administrativo, eu mantinha a DER. Pô, o INSS levou 8 meses para falar não para o meu cliente. Aí eu faço um recurso administrativo e apresento um PPP atualizado no recurso administrativo. Aí a junta de recurso dava provimento e mandava pagar desde a DER. Agora, com o decreto 10.410, se você apresenta esse PPP no recurso administrativo, a data da DER dos efeitos financeiros é a partir do protocolo do recurso administrativo, porque você está apresentando um novo elemento para o INSS, um documento novo. Isso está no decreto. Aí eu tenho que fazer o que agora? Instruir o meu processo administrativo. E a instrução de um processo administrativo hoje, gente, não justifica você protocolar um requerimento hoje e ficar aguardando um documento chegar para você apresentar depois. Nós fazíamos isso em razão do agendamento, porque eu agendava para ir no INSS naquele dia e tal hora. Antes de passar fome na fila, cheguei a dormir na fila do INSS, passei noite na fila lá esperando. Passei noite esperando para ser atendido, porque era 50 senhas por dia.
50 senhas por dia para 1.000 pessoas. Imagina a situação como era. Hoje é tudo. Aí sim, você protocolava o requerimento, pegava a senha, protocolava, sem ter a documentação. Porque ou eu faço hoje, ou é daqui 3 meses. Mas agora, com o processo eletrônico, você não tem essa justificativa. Porque você pode fazer a qualquer momento. Então, pega a documentação do cliente, analisa com calma, vai para o processo administrativo certinho, para resguardar a DER dele. Para resguardar a DER. Tem gente que assim, pô, não acredito nisso que você está falando, não. Cara, eu faço previdenciário há 14 anos, eu dormi na fila. Graças a Deus, você não passou por isso, porque você hoje está no eletrônico, você já começou o previdenciário na vida eletrônica. Outro dia eu fiz uma enquete, se alguém conhecia, já ouviu falar do que era contrafé. Sabe quantos advogados responderam o que era contrafé na enquete? Eu acho que deu 200 respostas na enquete. 10 advogados responderam sabendo que era uma contrafé. Você sabe o que é uma contrafé? Escreve aí se você sabe o que é uma contrafé. Você é advogado. Quero ver aqui, ó. Escreve aí. Eu sei. E se você não sabe o que é uma contrafé, não é vergonha você não saber, porque você não é dessa época, você já é da era digital da advocacia. É por isso que você não sabe o que é uma contrafé. Aqui, ó, não sei o que é uma contrafé. Por que você não sabe o que é uma contrafé? Porque você já entrou na advocacia na era digital, né? Tem gente que não sabe o que é uma contrafé. Quando nós íamos processar o INSS, processar o INSS, qualquer ação que você fosse distribuir, que era no processo físico ainda, então o processo físico, tá? Ó, esse daqui é o processo, a sua petição inicial e os seus documentos, tudo bem? Que a gente ia protocolar. A contrafé era a cópia da sua petição inicial, né? Para quem não sabe o que é uma contrafé, a contrafé é uma cópia integral da petição inicial, que aí você escrevia assim, ó, contrafé. Aí o que era feito a contrafé, né? Ou carimbava, eu escrevia contrafé. Então ela ia anexo à minha petição inicial, depois dos documentos, petição inicial, a documentação e a contrafé. Você escrevia na capa, a contrafé. Distribuía a ação. Distribuiu a ação lá no cartório do distribuidor, ela voltava, subia lá para o cartório que foi distribuído o processo. Aí o cartório que distribuiu o processo, ele destacava a contrafé, dobrava a contrafé e mandava a contrafé para o réu se defender. Olha, fulano de tal está falando isso aqui de você. Isso é a contrafé. No processo eletrônico não existe contrafé. Não existe contrafé. A contrafé era a cópia da sua petição inicial, que era para fazer a citação da parte contrária. E tem gente que não sabe o que é contrafé, mas não é que não sabe por não saber, é por simples fato de estar numa outra era da advocacia. Está na era digital, não existe contrafé. Hoje a parte contrária recebe male uma carta por AR e depois da alteração do CPC agora, a pessoa jurídica vai recebendo um e-mail de citação. Isso é a evolução da advocacia. É evolução. Então, no processo administrativo, nós fazíamos isso, ficávamos emendando. Por quê? Ah, cara, o PPP não chegou ainda. Eu notifiquei, a empresa não chegou, mas o agendamento é amanhã. Vamos do jeito que está assim mesmo, e quando chegar o PPP a gente apresenta lá no INSS. Na pior das hipóteses, nós apresentamos no recurso administrativo, porque a DER estará resguardada mesmo, era assim que nós fazíamos. Só que depois do decreto 10.410, se você apresenta qualquer documento após a decisão do INSS, você perde a DER. Está lá no decreto 10.410. E eu estou vendo o INSS, eu estou vendo os resultados do INSS alterando a DER para a data da qual você apresentou um documento. E aí, vai ficar nisso mesmo? Vamos discutir isso no judiciário. Será que o INSS já tinha conhecimento daquela informação? Eu levei essa informação para o INSS quando eu fiz o requerimento administrativo? O INSS fez uma carta de exigência para solicitar esse documento novo? Por exemplo, esse caso aqui da colega que falou que o benefício foi indeferido por divergência na assinatura da procuração do RG. Pô, isso era uma coisa simples. Ah, ela vai apresentar uma procuração nova agora, vai perder a DER? Nesse caso eu entendo que não. Porque bastava uma simples carta de exigência. O INSS tinha conhecimento? Tinha. Então não é um documento novo. Era só uma mera irregularidade.
E aí eu entendo que sim, a DER deve ser resguardada. Então provavelmente essa questão de documento novo, de não documento novo, deve vir na nova instrução normativa, inclusive para esclarecer o que se trata de novo elemento. A IN 77 ela trata disso perfeitamente, do que é novo elemento, só que com o decreto 10.410 de 2020, ele é posterior à IN, ele está sobre a IN, então aí entrou em conflito a IN com o decreto. Então provavelmente a nova instrução normativa ela vai tratar do que é o que não é novo elemento e os efeitos financeiros sobre isso daí. Ela vai trazer essa informação, além de outras coisas. Mas assim, o que esperar da nova instrução normativa do INSS? O que esperar? Nada do que vocês já sabem. Tudo que está no decreto 10.410, essas portarias do INSS, na época da pandemia, toda semana vinha portaria. Então, tem uma outra portaria recente do INSS que afasta a necessidade de apresentação de documento original, de documento autenticado. E faz sentido. Para que eu vou apresentar documento original se o processo é eletrônico? Salvo se o servidor, quando estiver analisando, ele suspeitar do documento. Aí sim, ele vai fazer uma carta de exigência para o segurado apresentar o documento original. Mas caso contrário, não tem sentido mais isso daí. Não faz sentido apresentar cópia autenticada, documento original, salvo se tiver algum erro, alguma coisa. Isso está com base numa portaria do INSS. Então, provavelmente, essa portaria vem para a nova instrução normativa. Ela vem para a nova instrução normativa. Mas não adianta vir uma instrução normativa e o regimento interno do CRPS, por exemplo, não for atualizado. Porque quando você pega o regimento interno do CRPS, está lá que ele é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Esse ministério nem existe mais. Nem existe mais. Então, e aí, depois da MP 871, ele passou a ser da 87, acho que 870, né? Ele passou a ser integrado ao Ministério da Economia, que tinha a pasta da Previdência. Hoje nós temos o Ministério da Previdência Social e do Trabalho novamente. Ministério do Trabalho e Previdência. Então, para vocês verem a confusão das normativas, até o servidor fica louco também, fica pirado. Porque e agora? Como é que funciona? Porque uma hora cada um falou uma coisa. Então, provavelmente, além de uma instrução normativa do INSS, que ela deve estar por vir, né, vem também um novo regimento interno do Conselho de Recursos. Inclusive permitindo ali uma maior transparência do recurso administrativo. Porque nós não conseguimos eletronicamente apresentar documento no andamento do recurso, por exemplo. Aí eu tenho que mandar para o INSS, para o INSS mandar para o CRPS. Pô, cria um link. Cria um link, anexe aqui as informações do seu recurso, acompanhe aqui o seu recurso administrativo. Você só consegue acompanhar. E aí, quando tem alguma coisa nova, tem que entrar em contato com a junta de recurso, tem que entrar em contato com a Câmara de Julgamento, para mandar um documento para eles. Olha, eu preciso apresentar isso daí no meu recurso administrativo, porque a instrução do INSS não fez de forma correta, está faltando. Aí eles falam assim, mas esse documento ele tem que mandar pelo INSS. Não é aqui com a gente, é o INSS. Tá, mas o INSS, como é que eu mando para o INSS? Fala para mim. Eu vou acessar lá o meu INSS digital, não vai chegar para você essa documentação. Mesmo que eu vá lá dentro do meu requerimento de recurso que eu fiz o recurso, anexei a documentação, mesmo que após o envio do processo para o CRPS, eu consigo anexar documento. Só que esse documento que eu estou anexando após a remessa do processo para o CRPS, você não tem acesso ao CRPS. Precisa algum servidor do INSS mandar para você, senão você não tem acesso. Então por que não coloca um link para que possamos nós ir lá e anexar a documentação? Provavelmente vem também aí uma nova instrução normativa, vem do INSS, o presidente do INSS falou em alto e bom som, foi gravado, que seria dia 24 de janeiro, ontem, não foi. Então provavelmente, talvez venha essa semana, talvez semana que vem, nós não sabemos aí o que está acontecendo, né?
Nós não sabemos aí, olha que engraçado, estou mandando por e-mail e eles não estão aceitando a junta. Tive 2 casos assim. Aí, a colega abaixo, eu consegui juntar documentos no recurso por e-mail. Você está vendo como nós não temos um procedimento que deve ser seguido? Então, vocês estão vendo que aqui está uma discricionariedade, um aceita e outro não aceita? Por que um aceita e o outro não aceita? Sabe por quê? Porque é preguiça. Não tem compaixão com as pessoas. Essa é a grande realidade. Eles estão lá para quê? Não sei. Porque não tem sentido nenhum um aceitar e o outro não aceitar. Tá vendo aí, Vocês estão vendo que acabaram de escrever aqui para vocês, Estão vendo aí, não tem, né, professor? Eles não aceitam. A outra colocou assim, eu fiz e aceitaram. Então é assim, é o chaveco. É o chaveco. Olha, nunca tive problema em juntar documento com a junta. Então, para uma junta dá certo, para outra junta não dá certo. E quem está errado? O segurado está errado. O advogado do segurado está errado. Nós estamos errados, então. O cara que não aceita está certo. Então ele está fechando as portas. Vocês estão entendendo? Assim, eles estão fechando, estão dificultando o acesso. Eles estão dificultando o acesso. Agora, tem que ligar, tem que insistir, tem que mandar e-mail, tem que meter mandado de segurança. Então, eles estão dificultando o acesso. Então, o que você precisa sempre ficar atento? Minha opinião particular. Não deixe para juntar nada no recurso. Pô, mas eu só consegui isso depois de ter protocolado o recurso. Então, você manda por e-mail. Você sabe por quê? Que, presta atenção. Eu ia falar um palavrão, mas na outra semana passada eu estava aqui fazendo a live, a Cindy apareceu aqui e falou, você está com a boca muito suja. Então eu não vou mais falar palavrão. Prometi para ela que eu não vou falar mais palavrão, mas a vontade que eu tenho aqui é xingar, mas eu não vou fazer isso. Então é assim, fundamento legal, presta atenção. Regimento interno do Conselho de Recurso. Bom dia, Silvana. Bom dia, Andréia. Regimento interno do Conselho de Recurso. Se não me falha a memória, o número da portaria é a portaria 117 de 2017. Esse é o regimento interno do Conselho de Recurso, tá? Se não me falha a memória, artigo 37. Artigo 30. Eu acho que é o artigo 37, se não me falha a memória. Mas ele tá ali entre os 30. Tá dentro dos 30. Determina assim, até a hora do julgamento do recurso, até o momento do julgamento. O recurso vai ser julgado às 10h30. Até o momento do julgamento, eu posso emendar o meu recurso, apresentar a documentação. Esse é o fundamento. Quando você conhece o fundamento, eles não têm desculpa. Certo? Até o momento do julgamento. Quem tiver acesso à internet aí no celular não, porque você vai sair da live. Vai no computador rapidinho aí, olha para mim, por favor. É a portaria 117, a colega colocou aqui. Se não me falha a memória, é o artigo 37. Para eles aceitarem a documentação, aceitarem tudo. Aceitarem tudo. Se não me falha a memória, artigo 37. Artigo 37. Até o momento do julgamento do recurso, eu posso apresentar emenda ao meu recurso, principalmente quando o segurado ele só fala que quer recorrer e protocola, não concordo, pronto. E aí depois ele te contrata para fazer um recurso, e aí você tem até o momento do julgamento do recurso, até o momento do julgamento, para apresentar uma emenda, para apresentar a documentação, toda a solicitação que for necessária. Se não me falha a memória, artigo 37 do CRPS. Michel, eu falei isso para eles, eles não quiseram aceitar. Tá bom. O que você faz? Mandado de segurança contra o CRPS. Ou simplesmente, quando vier o julgamento da junta de recurso, você recorre para a CAGE em recurso especial, pedindo para declarar nulo o acórdão, né? Para ele falar o acórdão da junta é nulo por cerceamento de defesa, porque o artigo 30, se não me engano é o artigo 37 mesmo do regimento interno. Eu posso a qualquer momento emendar o meu recurso, apresentar a documentação antes do julgamento do recurso. Marcou a sustentação oral. Como fica a DER?
Aí, depois do decreto 10.410, vai perder a DER, né? Porque é documento novo, tudo bem? Certo? Importante é, marcou a sustentação oral, vai juntar ou não vai juntar? Vai, porque é até o momento do julgamento do meu recurso. Artigo 37 do Regimento Interno. E aí eu sempre lembro, de forma carinhosa, os conselheiros, que nós estamos dentro da administração pública e o princípio basilar da administração pública é o princípio da legalidade estrita. E aqui não é um poder discricionário e sim vinculado. Você é vinculado em razão do princípio constitucional da legalidade, você é vinculado ao que está previsto na lei, decreto, instrução normativa, orientação. Aqui não é um ato administrativo discricionário. É vinculado. Não tem essa que não vai juntar. Você vai juntar. Eu acho que é o artigo 37 mesmo do regimento interno. Só que aí, ô Gilvanei, vai acabar perdendo a DER, né? De acordo com o decreto 10.410. Nossa, já estou 1 hora falando aqui com vocês, gente. Que é isso? Já estou 1 hora aqui falando. Cacete. Certo, gente? O que vem aí na IN 77? Muitas coisas que você... Muitas não, né? Muita coisa que você já sabe. Muitas é errado. Muita coisa que você já sabe. Tá tudo no decreto 10.410, nessas portarias aí que o INSS inventou, né? Oi, tia, meu amor. Tô com saudade também, você sumiu. Que saudade de você. Aline, fala mais. Não, gente, eu cansei. 1 hora já tô aqui falando. Tem live hoje à noite. Tem live hoje à noite. Hoje, às 8h15 da noite, eu vou entrevistar a especialista em direito previdenciário, Maria Luísa. Então, não percam hoje, às 8h15 da noite, a nossa live, a entrevista com o especialista. 8h15. Espero vocês aqui no meu Instagram. Aproveitando aqui, como restabelecer LOAS. Mas você tem que entender o que aconteceu da cessação, né? E aí pediu o restabelecimento, eu não sei te dizer. Como restabelecer? Pedindo para restabelecer. Tem que entender o porquê que ele foi cessado, tá bom? Aí você vai entender para verificar se ele tem direito ou não ao benefício. E o cliente reafirmou a DER para outro benefício que tinha direito do benefício de... E o cliente, deve ser que reafirmou a DER para outro benefício quando tinha direito ao benefício desde a DER. Rosilene, ele reafirmou a DER para um benefício quando tinha direito a outro. A gente está falando de infungibilidade aí. O decreto 10.410, ele permitiu a concessão de um benefício mais vantajoso. Não é nem um decreto, isso já estava na IN 77 desde 2015, artigo 690. Artigo 690 da IN 77, estava lá. O segurado ele tem o direito de reafirmar a DER em qualquer momento, quando previsto um benefício mais vantajoso, ainda que não requerido. Artigo, você vai usar o 688 da IN 77 e o 690 da IN 77. E agora também está no decreto 3.048. É numa das letras do 176, não lembro qual das letras. Ele só tem que observar qual é o direito dele. Ah, ele reafirmou a DER para aquele benefício? Beleza. A partir do pedido de reafirmação dele, se quando ele fez o pedido ele já preencheu os requisitos, tranquilo, vai resguardar os atrasados. Só perde atrasado, gente, quando eu apresento nova documentação após decisão do INSS e quando eu reafirmo a DER, que eu estou alterando a DER. No administrativo, perde os atrasados. No administrativo, perde os atrasados. Aí você pode, pro judiciário, discutir esse recebimento. Isso é tese no judiciário. É 176D, brigado aí, que trata da fungibilidade aí da concessão do benefício. Mas isso já estava na IN 77 desde 2015, na IN 77 de 2015, e também estava no meu livro, desde 2015, ó. Se eles tivessem lido o meu livro, já estava lá. Vou pegar aqui, ó, livro de 2015, aqui, ó, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó. Desde 2015, tá lá no meu livro isso. Bom, é legal, né? Eu mato a cobra e mostro... Opa, deixa eu pegar aqui na página. Pra quem tem meu livro? Quem me acompanha aqui tem meu livro aqui. Quem tem? Passou lá por ele. Deixa eu ver aqui. Que página que tá? Nem eu lembro mais que página que tá. Esse aqui é de 2015, gente. Tem 7 anos ele já, ó. Tá lá no meu livro.
Ai, qual é a página? Cadê? Página 86. Lá do meu livro, lançado em 2015. Isso aí já tá lá, ó. A Vanderlane tem, a Van, página 86. Tá lá. Tá lá na página 87 do livro Verdinho, que é a primeira edição de 2015. 690 da Iene. A qualquer momento ela pode ser reafirmada para garantir o benefício mais vantajoso. E quando vai ter o livro atualizado? Quando sair a nova Iene. Quando sair a nova Iene, eu vou reformular o meu livro e vou publicar novamente. Tá? E vou republicar ele. Eu não sei, eu vou republicar talvez em formato de e-book, porque aí eu não preciso de editora, não preciso de ninguém para nada, né? Não adquire não, porque o livro, não adquire livro nenhum não, o meu não, porque está desatualizado. Não adquira não. Não adquira livro não, que está desatualizado. Então você vai comprar aí desatualizado e depois vai ficar me enchendo o saco que comprou um livro desatualizado. Não, ele está desatualizado. Não compre livro meu que estão desatualizados, tá bom? Não compre. Quando sair a nova Iene 77, eu vou atualizar o livro, vou fazer ele em formato de e-book. E aí eu posso vender ele de forma tranquila, aí, sem editora, sem ninguém. Aí os lucros são todos meus, tá bom? Vou atualizar sim, vou atualizar quando sair a nova instrução normativa. Gente, é isso, eu vou voltar aqui pro meu trabalho, que eu tenho que trabalhar. À noite nós temos uma live às 8h15, entrevistando a especialista aqui, a doutora Maria Luísa. E alguém me perguntou aqui, eu não sei como é que faz live comigo, né? Manda lá um direct que a gente marca uma live, tá bom? É isso daí. Gente, beijo, bom dia pra vocês, boa semana e nos encontramos hoje à noite às 8h15, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus aí, bom trabalho, Deus abençoe, tchau!